Se você decidir ignorar este vídeo hoje, pode estar deixando escapar o maior milagre da sua vida. É isso mesmo. Enquanto muitos desacreditam, zombam e viram as costas, algo extraordinário está sendo preparado aqui dentro. Algo que pode mudar tudo. Uma virada concreta, tangível, uma reviravolta em sua história financeira como você nunca imaginou. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo, eu sou próspero. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários, eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. Isto não é apenas mais um vídeo qualquer, nem mais uma promessa vazia que se perde no vento. Esta mensagem é o divisor de águas que diferencia quem permanece na estagnação daqueles que ousam alcançar um novo nível de prosperidade. Dentro de instantes, você vai perceber com clareza o motivo de estar ouvindo isso exatamente agora. E nesse momento de revelação, tudo começará a fazer sentido. Os anos tentando, insistindo, batalhando sem obter resultado, podem chegar ao fim hoje. O que estou prestes a te apresentar tem a capacidade de reescrever por completo a sua trajetória, seus ganhos e o seu destino financeiro. Escreva nos comentários: o dinheiro vem até mim com facilidade. Apenas isso. Declare em voz alta e escreva: o dinheiro vem até mim com facilidade. Assim que você deixar seu comentário, eu estarei lá marcando com um coração, como sinal de que você entrou no caminho da multiplicação divina. Vamos seguir juntos. Você está a poucos segundos de acessar um segredo capaz de te arrancar da estagnação e te inserir no fluxo genuíno da abundância. E não é discurso motivacional barato. Estou falando de algo real, testado, e que já transformou a vida de quem teve coragem de assistir até o fim. Coragem, sim, porque é preciso ter fé para voltar a acreditar, força para tentar mais uma vez e humildade para reconhecer que talvez a chave que você tanto procurava esteja bem diante dos seus olhos agora. Existem momentos decisivos que mudam tudo, e este é um deles. Você vai compreender porque tantos que acessaram esse conhecimento estão hoje desfrutando de liberdade, ganhando dinheiro mesmo enquanto dormem e multiplicando seus lucros em ritmo acelerado. Eles não são superiores a você. A única diferença é que deram o passo que você está prestes a dar. E quando você se permitir viver essa experiência até o fim, vai se perguntar por que demorou tanto, por que duvidou, por que quase ignorou este vídeo. Ainda há tempo. Enquanto você estiver aqui, existe uma oportunidade aberta. Você ainda pode fazer parte de um grupo especial que acessou esse código de transformação. Um código que não depende de sorte, não exige diploma universitário e tampouco precisa de um grande investimento inicial. É sobre um sistema, um método, uma nova forma de compreender o dinheiro e colocá-lo para servir aos seus propósitos. Se você sente que está preso em um ciclo repetitivo, onde nada flui, onde tudo é difícil e os dias parecem sempre iguais, preste muita atenção. Existe uma fresta e é por ela que você pode sair, mas somente se permanecer até o final. O universo financeiro possui portas que não se abrem a qualquer um. Elas se abrem para quem sabe exatamente onde bater. Hoje, você encontrou uma dessas portas. E, se continuar comigo até o último segundo, eu te mostrarei como atravessá-la. Respire fundo. O que vem agora pode se tornar o maior ponto de virada da sua história. E se você ainda está aqui, é porque, no fundo, algo dentro de você sente que está prestes a viver algo grandioso. Vá até o fim. Se você desistir agora, pode deixar passar o maior milagre da sua vida. E de repente tudo começa a se encaixar.
não porque o mundo ao seu redor mudou, mas porque algo em seu interior foi despertado. Há um movimento acontecendo dentro de áreas que você nem sabia que estavam travadas. É nesse espaço sagrado, no silêncio da sua mente atribulada, que Deus planta uma semente poderosa, a semente da prosperidade. Mas ela não floresce em qualquer solo. Ela precisa de um coração disposto, aberto, fértil. Um coração que acredita, mesmo quando os olhos ainda não enxergam, mesmo quando as contas dizem o contrário, mesmo quando tudo parece gritar que não vai dar certo. Essa semente carrega um código divino, uma programação celestial de fartura que se ativa quando você escolhe a fé no lugar do medo. Fé não é apenas esperar o melhor. Fé é agir como se o melhor já tivesse acontecido. É caminhar com a convicção de que a abundância é sua por direito, não por esforço humano, mas por herança espiritual. Você não está ouvindo isso por acaso. Este é um daqueles raros momentos em que o céu toca a terra e o seu espírito é chamado a despertar. Quantas vezes você já se sentiu pequeno, incapaz, sem forças para continuar? Pois hoje essa voz interior muda. Hoje você declara com firmeza: eu sou o herdeiro da riqueza divina e não viverei mais prisioneiro da escassez. Enquanto muitos esperam sinais visíveis para agir, os verdadeiros semeadores já estão trabalhando no invisível. Eles estão plantando com fé, agradecendo antes mesmo de colher, sorrindo no meio da dificuldade, porque eles sabem, o céu sempre honra sementes lançadas com fé. A colheita pode demorar, mas ela chega, e quando vem, vem com multiplicação. A abundância que o Criador separou para você é vasta. Não se limita a cifras na conta bancária ou bens materiais. Ela é completa. Traz leveza à mente, paz ao coração e liberdade financeira verdadeira. De que adianta ter muito dinheiro se o medo ainda te domina? De que serve acumular bens e seguir vazio por dentro? A verdadeira riqueza começa quando você compreende que é guiado, amado e sustentado por um Pai que é dono do ouro e da prata. Grave isso. Existe uma guerra espiritual pelas suas finanças e você precisa se posicionar. Cada vez que você diz não posso, não tenho, não dá, você fortalece a escassez. Mas sempre que você declara o dinheiro me serve, você ativa o fluxo do céu. As palavras têm força. Elas são sementes, elas desenham sua realidade. Então fale como quem já venceu, caminhe como quem já possui, respire como quem está prestes a transbordar. Agora, pare por um instante, respire fundo, sinta a mudança. Talvez você ainda não veja com os olhos, mas algo já começou a acontecer. Porque a fé tem esse poder. Ela transforma o ambiente, altera a vibração, rompe barreiras e abre caminhos que ninguém mais poderia abrir. Quando você une sua fé com atitudes concretas, algo além da lógica começa a se mover. É nesse instante que o impossível deixa de ser exceção e passa a fazer parte da sua rotina. Aquilo que antes parecia inalcançável começa a se aproximar com intensidade. Mas compreenda, essa caminhada exige perseverança. Confiar em dias bons é fácil. O verdadeiro desafio é manter o espírito firme nos dias nublados. É nesse terreno que os grandes guerreiros espirituais são moldados. Quando você decide continuar declarando sua vitória, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Quando escolhe seguir em frente, mesmo exausto, porque o que está te esperando é grandioso demais para ser abandonado. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada.
Você nasceu para liderar, para influenciar e prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso não é soberba, é missão. Você é uma resposta viva para este mundo. A sua prosperidade não é só sua. Ela tem o poder de tocar outras vidas, erguer os que hoje estão caídos e transformar realidades inteiras. Sua colheita é parte de um plano celestial muito maior. Por isso, jamais desista. Não interrompa o processo. Não questione o caminho, pois cada etapa está te capacitando para o nível de bênção que está prestes a se manifestar. Cada vez que você afirma que nasceu para prosperar, o céu responde. E eu estou aqui para reforçar essa verdade até que ela dissolva todas as mentiras que um dia te fizeram acreditar que você não era suficiente, que você não era capaz, que jamais sairia dessa situação. Essas mentiras perderam o poder. O que você carrega é infinitamente maior que qualquer medo, dívida ou fracasso do passado. Dentro de você existe uma centelha divina, e ela é mais do que o bastante para virar tudo ao seu favor. Passe a enxergar a sua vida com o olhar da fé. Onde hoje há confusão, surgirá clareza. Onde há escassez, haverá abundância. Porque quando Deus decide mudar uma estação, nada pode impedir. Mas Ele age na vida daqueles que já se comportam como filhos do reino da abundância. E se você chegou até aqui, é porque faz parte desse grupo. Agora mesmo, algo está sendo organizado no mundo espiritual. Ainda que seus sentidos não percebam, há movimentação acontecendo. Anjos estão liberando instruções, portas estão sendo destrancadas, conexões estão sendo criadas. Esteja atento, fique sensível aos sinais. Uma ideia inesperada, um contato, uma inspiração, tudo pode ser instrumento de provisão. Não permita que a dúvida interrompa esse fluxo. A dúvida é o bloqueio da prosperidade. Troque-a por confiança, por certeza, por gratidão antecipada. Haja como quem já recebeu. Agradeça antes de ver. Quanto mais você agradece, mais você atrai. A gratidão é o imã mais potente do reino espiritual. Você não é mais o mesmo. Algo foi despertado aí dentro. A partir de hoje, recuse-se a viver no limite. Rejeite a escassez como quem rejeita uma mentira. Abrace a abundância como sua nova verdade. Não olhe mais para trás. O que passou te preparou, mas agora é hora de avançar. Se esse conteúdo está mexendo com o seu interior, se está queimando no seu peito como brasa viva, permita que isso seja o sinal. Uma marca espiritual de que você foi tocado, que recebeu algo que não pode mais ser ignorado. Comente agora. Eu nasci para prosperar. O dinheiro vem até mim com facilidade, frequência e alegria. E eu estarei ali com você, deixando um coração, reconhecendo que você está caminhando na direção certa. E saiba, isso é apenas o começo do que Deus deseja fazer. A próxima parte é onde os frutos se tornam visíveis, onde a multiplicação se manifesta. Continue comigo, fique presente, o melhor ainda está por vir. A preparação para a abundância não começa do lado de fora, começa dentro de você. Enquanto o coração ainda estiver preso ao medo do fracasso, enquanto a mente repetir palavras de escassez, enquanto os olhos só enxergarem boletos sobre a mesa, algo precisa ser realinhado. A prosperidade é uma promessa, sim, mas também é uma responsabilidade. Não basta apenas querer, é necessário estar pronto para sustentar aquilo que será entregue. Não é só sobre sonhar, é sobre expandir o seu interior para que caiba tudo o que Deus quer derramar. Cada pensamento negativo que você tolera levanta um pequeno obstáculo entre você e a provisão. Essas barreiras invisíveis nascem de crenças antigas, traumas não resolvidos, frases que você ouviu e acreditou como verdades absolutas. Mas agora é tempo de romper essas correntes. Você suportou muita coisa, lutei demais e chegou até aqui por uma razão. Existe um novo nível te esperando, mas ele exige uma nova versão sua. Comece eliminando frases como "e se der errado?"
E troque por, e se for muito melhor do que eu imaginei? Quando você escolhe a expectativa no lugar do medo, o céu se move em sua direção. Não porque Deus muda, mas porque você muda a frequência da sua fé. E é nessa sintonia que os milagres acontecem. A dúvida grita alto, mas a certeza sussurra, e é nesse sussurro que mora o verdadeiro poder. Permita-se fazer uma limpeza interior. Jogue fora mágoas que você guardou como se fossem proteção, quando na verdade só te atrasaram. Libere o perdão que ficou preso na garganta por anos. Essas emoções acumuladas ocupam o espaço que deveria estar livre para as bênçãos chegarem. Nada que está trancado pode ser acessado. E quando você se abre, o fluxo volta a correr. Você se torna um solo fértil. Na maioria das vezes, o problema não é a falta de oportunidade, mas a falta de preparo emocional e espiritual para agarrá-la. Deus pode colocar portas escancaradas diante de você, mas se o medo do desconhecido ainda te domina, você pode passar direto, não porque não mereça, mas porque não se permite. O mundo espiritual responde ao seu posicionamento, e esse posicionamento começa com uma simples decisão. Declare: eu estou pronto. Guarde isso. Você é um canal, e para que um canal funcione, ele precisa estar livre. A água não passa por um encanamento entupido. O mesmo acontece com a prosperidade espiritual. Pergunte-se: o que tem bloqueado o fluxo em sua vida? Orgulho, desânimo, a sensação de que não é digno? Vá fundo, arranque essas raízes pela raiz. Só então as sementes da abundância poderão florescer. É tempo de preparar o solo. É hora de alinhar o seu interior com aquilo que você tem pedido em silêncio. A gratidão é um atalho poderoso nesse processo. Não espere tudo melhorar para agradecer. Seja grato mesmo em meio ao deserto. Essa é a postura de quem confia, mesmo sem ver o destino. A gratidão transforma o pouco em muito. Ela acelera, ela atrai. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você, porque quem agradece antes de receber já entendeu o funcionamento do céu. Deus se agrada de quem celebra antes mesmo da colheita. Você não precisa de sinais para agir como alguém próspero. Precisa de fé. Fé que se veste, que se movimenta, que fala como quem já venceu. Fé que não recua diante da dificuldade, mas cresce em meio a ela. Fé que afirma: Deus está comigo, nada me falta. Esse tipo de fé quebra barreiras, derruba muralhas, abre portas. Agora respire fundo e assuma esse compromisso. Mas não apenas da boca para fora. Faça isso com profundidade, com intenção. Não mais orações vazias, mas palavras com vida. Não mais promessas adiadas, mas ações firmes. A abundância não está te esperando lá fora. Ela já foi liberada no mundo espiritual. O que falta é que o seu espírito se abra de verdade para recebê-la. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um motivo profundo para essa mensagem estar tocando o seu coração neste instante. Não ignore esse chamado. Cada batida acelerada do seu peito, cada lágrima que escorre sem explicação, cada arrepio que percorre o seu corpo, tudo isso são sinais de que o Espírito está se manifestando. Continue. Vá mais fundo. Não recue agora. Você está muito mais próximo do que consegue imaginar. Essa resistência interna que tenta te parar é, na verdade, o indício de que uma grande muralha está prestes a ruir. Deus é um Pai generoso, mas também é um mestre que ensina com amor. Ele não entrega uma herança grandiosa a filhos que ainda não estão preparados para administrá-la com sabedoria. Então faça a si mesmo uma pergunta crucial. Estou verdadeiramente pronto para ser um mordomo da abundância? Se a resposta for sim, então comece a agir como tal. Administre com excelência aquilo que já está em suas mãos. Trate o pouco como quem já recebeu muito. O céu
honra aqueles que valorizam o que possuem. Não se trata de mágica ou atalhos ilusórios, mas de princípios espirituais eternos. Um desses princípios é a reciprocidade. Quanto mais você compartilha, mais recebe. Quanto mais confia, mais caminhos se abrem. Quanto mais solta, mais livre se torna. A prosperidade verdadeira começa com um coração leve e não com números inflados no banco. Um coração leve é aquele que repousa nas promessas de Deus sem ansiedade, que confia mesmo sem ver. Talvez você esteja esperando por um sinal visível, mas o desejo intenso que pulsa dentro de você, neste momento, já é o sinal. Você foi criado para algo muito maior do que apenas sobreviver. Foi desenhado para multiplicar, para crescer, para dar frutos em todas as áreas da vida. A escassez foi ensinada como verdade, mas nunca passou de uma mentira disfarçada. Agora você sabe, agora você se lembra. E com esse novo entendimento, nenhuma limitação poderá mais te parar. Receber a abundância começa quando você decide se tornar a própria abundância. É escolher ser generoso, mesmo quando ainda está aprendendo a receber. É proclamar esperança, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. É confiar, ainda que a lógica peça cautela. Fé não é algo que se explica, é algo que se vive. E quando você vive por fé, o céu garante seu respaldo. Então vá, não como alguém que suplica, mas como quem reivindica o que já lhe foi prometido. Erga a cabeça, ore com convicção, declare com autoridade e se prepare, porque quando o solo está preparado, a chuva sempre vem. E essa chuva que está a caminho não é comum. Ela vem com força, com direção e com propósito. Ela não apenas molha, ela transforma. E você está prestes a florescer. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você olha ao seu redor e tudo continua igual. As dívidas seguem ali, a renda não aumenta, os negócios não avançam e o coração começa a se encher de questionamentos calados. É exatamente aí que muitos desistem. É nesse ponto de tensão que muitos apertam o botão do desânimo, confundindo silêncio com abandono. Mas o céu nunca para. O mundo espiritual jamais entra em pausa. Só porque você ainda não enxerga o resultado, não significa que nada está acontecendo. Deus trabalha com precisão absoluta. Ele é como um arquiteto invisível, desenhando as fundações de um grande edifício. E essas bases, ainda que ocultas, são essenciais para sustentar o que está por vir. De repente, tudo começa a se erguer diante dos olhos. E aquilo que parecia parado revela-se como preparo. A espera, mesmo desconfortável, oculta um grande movimento. Quando parece que nada está mudando por fora, é porque algo está sendo totalmente reorganizado por dentro. É nesse tempo que Deus está desenhando no invisível, alinhando o que ninguém vê, ajustando detalhes que serão decisivos. Mesmo que você não perceba, enquanto você ora, mesmo sem sinais, uma teia de possibilidades está sendo entrelaçada. É como se os bastidores do céu estivessem em intensa atividade. Anjos se movendo, portas sendo testadas, caminhos sendo alinhados milimetricamente ao seu favor. Quem observa o palco não imagina o que acontece nos bastidores. Quem vê sua vida por fora talvez não entenda. Mas há uma engrenagem divina operando, silenciosa, porém imbatível. Este é um tempo sensível, porque tudo dentro de você clama por respostas. Seu coração quer soluções imediatas, seu espírito busca confirmação. Sua realidade financeira grita por provisão. Mas a fé genuína não nasce quando tudo vai bem. Ela floresce justamente quando tudo parece estagnado. É nesse cenário silencioso que sua fé é refinada, como ouro purificado pelo fogo. Cada dia de persistência é uma semente plantada no invisível. Cada oração feita entre lágrimas é uma raiz que se aprofunda. Cada escolha de não desistir é uma nova folha que nasce.
mesmo que ainda imperceptível. E Deus, como um cuidadoso jardineiro, jamais esquece dessas sementes. Ele rega com graça, alimenta com misericórdia e, no momento exato, traz a colheita. E quando essa colheita chegar, não será pequena, não será comum, será surpreendente, será transbordante, um verdadeiro testemunho vivo de que confiar nele nunca é em vão. Às vezes, o processo exige que você continue mesmo quando tudo em você pede por rendição. E é nesse exato ponto que a história muda. Enquanto muitos desistem, você continua. Enquanto outros recuam, você permanece firme. E Deus honra os que não desistem. Existe uma força sobrenatural que se manifesta quando você decide acreditar mesmo sem ver. É nessa hora que o céu se curva à terra para cumprir promessas que pareciam esquecidas. Nesses momentos em que o dinheiro parece bloqueado, em que os recursos somem, em que sua mente tenta sabotar sua esperança, é necessário gritar mais alto com a fé do que com o medo. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. É justamente nesse ambiente de aparente escassez que os milagres mais impressionantes acontecem. O que você pensa ser um ponto final pode ser, na verdade, apenas uma vírgula. Aquilo que você enxerga como barreira pode ser apenas a curva que te leva para um novo caminho. Mas para isso, você precisa continuar. Persistir mesmo quando tudo parecer sem sentido. Orar mesmo quando parecer inútil. Agradecer mesmo antes de receber. Isso é romper padrões. Isso é agir no invisível. Isso é caminhar por fé, não por vista. Os céus não ignoram o seu esforço. Sua fidelidade não está sendo desperdiçada. Cada ato de fé, cada escolha de obedecer, cada momento em que você confia em vez de se desesperar, tudo está sendo registrado nos céus. E acredite, o céu retribui com generosidade. No tempo certo, não se trata de recompensas humanas, trata-se de portas que ninguém pode fechar. Trata-se de conexões sobrenaturais. Trata-se de provisões que virão de onde você jamais imaginou. Deus nunca se atrasa, Ele surpreende. E quando o romper acontecer, você entenderá que o silêncio foi, na verdade, a prova mais poderosa de amor. Foi nesse silêncio que você aprendeu a confiar, a crescer, a se alinhar. Foi nele que você foi preparado para sustentar aquilo que está para chegar. Porque o que vem é grande demais para mãos despreparadas. Por isso, esse tempo está te fortalecendo, moldando sua mentalidade, esticando sua fé, lapidando sua visão. O que Deus está prestes a liberar sobre sua vida financeira exige uma base sólida. E essa fundação está sendo construída agora, no silêncio. Não pare no meio, não desista na beira. Há um romper esperando por você, há um tempo determinado, há uma colheita reservada para quem não desiste. Sua história está sendo escrita com detalhes. Seus dias estão sendo contados com zelo. Sua jornada está sendo assistida com amor. E Deus, aquele que plantou o sonho em seu coração, é fiel para cumprir. Se Ele começou, Ele vai concluir. Mesmo que agora seus olhos não vejam, continue. Porque o invisível vai se tornar visível. E quando isso acontecer, você saberá, foi Ele o tempo todo, trabalhando em silêncio ao seu favor. Nem tudo que nasce precisa de anúncio. O ouro não grita para ser notado, ele apenas brilha no tempo certo. Assim também é o mover de Deus. Quando Ele começa algo grandioso na sua vida financeira, o segredo não está em contar, está em cultivar. E muitas vezes, o verdadeiro poder está no silêncio. Nesse processo, o silêncio não é ausência, é proteção.
É no recolhimento que se evitam os olhares invejosos, os comentários que semeiam dúvida, as energias que não contribuem. Algumas vitórias precisam crescer escondidas, como raízes que se aprofundam no solo antes mesmo que qualquer broto apareça à superfície. Se neste momento você sente que está sendo levado a calar, entenda, isso não é rejeição, é estratégia celestial. Você não precisa justificar a ninguém aquilo que Deus está te mostrando em segredo. O que foi revelado ao seu espírito não necessita da validação de quem só compreende o que pode ver com os olhos naturais. Existem fases em que a maior sabedoria está em silenciar, recolher os planos ao coração, selar os sonhos em oração e seguir em paz. Mesmo que por dentro a expectativa esteja pulsando com força. Nem todo entusiasmo precisa virar anúncio. Quando você protege o que está nascendo, está dizendo ao céu: eu confio, eu espero, eu cuido. Enquanto muitos buscam aplausos, você segue adiante no invisível. Enquanto alguns falam demais, você constrói. Enquanto outros expõem cada passo, você avança no secreto, guiado por mãos divinas que não se veem, mas que tudo dirigem. O que nasce no silêncio amadurece com profundidade. O que é regado apenas pela fé floresce sem precisar de testemunhas. E quando chegar o momento de mostrar ao mundo, será impossível ocultar. Porque tudo aquilo que foi gerado com reverência, sustentado com convicção e embalado em silêncio, explode em abundância inegável. Talvez você já tenha sentido vontade de compartilhar. Talvez até tenha falado com alguém e, em troca, recebeu olhares frios, palavras duras, conselhos desmotivadores. Isso foi apenas uma advertência espiritual. Há situações em que o silêncio protege mais do que qualquer palavra pode convencer. Cada vez que você escolhe guardar seus projetos no coração, está fortalecendo o ambiente espiritual com autoridade. Está blindando a colheita antes que os ventos da dúvida possam alcançá-la. Está protegendo as sementes antes que ladrões espirituais tentem desviar seu propósito. O mundo espiritual responde àquilo que você trata com honra. Quando você respeita o tempo do silêncio, as respostas chegam da mesma forma, sem alarde, sem espetáculo, mas com precisão divina. Um e-mail inesperado. Uma ligação surpreendente, uma porta que se abre sem que você tenha sequer procurado por ela. Tudo isso é resultado do campo de fé que você construiu longe do barulho. Essa é a riqueza que floresce no oculto, a colheita que nasce na ausência de ruído, e quando tudo se concretizar, ninguém poderá negar. Foi Deus e foi você que teve a coragem de respeitar o processo. Não caia na armadilha de confundir agitação com avanço. Muitos se desgastam falando demais. Outros perdem o fôlego por se exporem antes do tempo. Há uma força que se fortalece dentro de quem escolhe calar. Existe uma maturidade espiritual que nasce em quem aprende a guardar, em vez de anunciar. E essa força silenciosa é o combustível que alimenta a manifestação da verdadeira abundância. Enquanto você ora, organiza e trabalha em silêncio, o céu age com intensidade. Portas se movimentam, caminhos se realinham, recursos se aproximam. Nada disso é por acaso. Não subestime os detalhes. Pequenos passos dados no silêncio constroem realidades gigantescas. Uma simples anotação feita no caderno, escondido dos olhos do mundo, pode se tornar a ideia que transformará sua vida financeira. Um planejamento elaborado em segredo, com sabedoria e oração, pode atrair alianças, recursos e crescimento de formas que você jamais imaginou. Deus observa o que ninguém vê. Ele conhece suas intenções, valoriza os seus esforços e honra cada lágrima silenciosa com recompensas multiplicadas. Não desperdice sua energia tentando explicar o que carrega dentro de si para quem não tem preparo espiritual para entender. Nem todos estão prontos para enxergar a grandeza do seu chamado. A jornada rumo à prosperidade exige separação,
E muitas vezes, isso inclui se afastar de vozes que drenam sua fé, mesmo que venham de pessoas próximas. Neste contexto, o silêncio também é armadura. Ele protege seu foco, mantém sua mente limpa e amplia sua conexão com o divino. E quem se conecta com o alto, inevitavelmente se eleva, sem precisar se justificar ou se defender. Não se trata de esconder por medo, trata-se de guardar por sabedoria. Um tesouro exposto antes da hora atrai perigos. Um plano revelado antes de amadurecer perde sua força. Mas aquilo que é cultivado no segredo ganha estrutura. Você está sendo preparado para carregar uma chave que abrirá não apenas suas portas, mas também portas para muitas outras pessoas. Sua prosperidade será um testemunho, sua abundância uma resposta viva. E tudo isso começa no silêncio. Se você sente que ninguém nota seus esforços, se parece que ninguém acredita nos seus sonhos, lembre-se, o céu observa tudo. Deus conhece cada renúncia feita em silêncio, cada noite sem dormir, cada decisão difícil. E Ele está organizando algo tão surpreendente que vai te emocionar quando acontecer. Não porque você gritou mais alto, mas porque você teve fé quieta. Não porque você expôs, mas porque você cultivou no escuro. A verdadeira abundância não nasce no tumulto. Ela floresce na terra fértil da fé silenciosa. Ela se move onde há reverência, confiança e entrega sincera. Continue fazendo a sua parte. Continue semeando em silêncio. Continue esperando com sabedoria. E quando a colheita chegar, será tão evidente que até quem duvidou sentirá o perfume da promessa cumprida. A abundância está me alcançando agora. Eu recebo prosperidade em todas as áreas da minha vida. Cada vez que você escolhe acreditar, mesmo sem ver, uma nova semente é lançada. Cada decisão corajosa, cada passo cheio de esperança, é como um punhado de fé sendo depositado num solo que só Deus conhece. E a boa notícia? Esse solo é fértil, é espiritual e responde com precisão divina. Não é apenas sobre rezar e aguardar. É sobre alinhar seus pensamentos, palavras e ações com o que você quer colher. É caminhar como se a promessa já estivesse cumprida. Quando você fala com fé, age com propósito e espera com firmeza, uma engrenagem celeste se ativa, silenciosa, mas imparável. Nada é desperdiçado quando a motivação é pura. Quando você abençoa alguém sem buscar reconhecimento, você está semeando. Quando ajuda sem ser visto, quando oferta mesmo em tempos difíceis, quando escolhe ser generoso mesmo na escassez, tudo isso são declarações espirituais que ecoam no céu como gritos de fé. O reino de Deus não se move por lógica humana. Ele opera por princípios eternos. Aquilo que você planta com fé, o universo responde com abundância. Existe uma sabedoria escondida no simples ato de saber esperar. Há uma riqueza invisível em continuar plantando, mesmo quando o campo parece árido. Os maiores milagres frequentemente nascem de gestos pequenos. Um único passo firme pode liberar uma onda de bênçãos sem precedentes. Sua constância está criando raízes profundas. Seu coração está sendo moldado para viver a realidade que você deseja colher. A atmosfera ao seu redor está se ajustando de acordo com a sua crença. Não é exagero, é lei espiritual. Você colhe o que semeia. E quando a semente é fé, a colheita nunca é comum. É abundante, é exagerada, é transformadora. Já percebeu como portas se abrem quando você menos espera? Isso acontece porque sua colheita não depende da sua conta bancária, do seu currículo ou das conexões humanas. Ela está conectada à sua fé, à sua disposição de continuar mesmo quando tudo parece contrário. O céu não responde a relatórios humanos. Ele se move por sementes espirituais. Cada oração, cada oferta, cada palavra positiva, cada gesto generoso que você liberou em segredo, tudo isso está germinando. Mesmo que ainda não perceba, algo já está crescendo. A fé nunca é inútil. Ela penetra onde a lógica não alcança.
Ela se infiltra onde os olhos não veem. E quando encontra um coração persistente, um espírito obediente, uma mente alinhada com o céu, os frutos não demoram a aparecer. Aquilo que hoje parece apenas um ato simples, amanhã será o testemunho que você vai compartilhar com os olhos marejados e o coração cheio de gratidão. Porque o reino honra aqueles que não desistem. Ele se move a favor de quem permanece. E você está muito mais próximo do seu romper do que imagina. Os caminhos por onde o retorno chega são tão variados quanto surpreendentes. Um contrato que parecia inacessível, um cliente inesperado, uma venda improvável, um projeto que estava engavetado e renasce. Até mesmo pessoas que você ajudou, sem esperar retorno, podem voltar com algo que jamais imaginaria. O universo espiritual responde a corações alinhados. E quando o seu espírito está em harmonia com as verdades divinas, o ciclo entre semear e colher acelera. Você começa a viver de milagre em milagre, provisão após provisão, glória após glória. Nada feito com fé passa despercebido aos olhos do céu. Talvez você ainda não tenha visto sua colheita porque ela está sendo construída com tanto cuidado que exige tempo. Algumas sementes germinam rapidamente, outras, porém, crescem lentamente porque vão sustentar árvores imensas. Tudo aquilo que você plantou no silêncio, com lágrimas e esperança, está sendo nutrido com zelo por mãos que nunca falham. Há um céu inteiro empenhado em cumprir promessas ativadas pela sua fé. Cada centavo, ofertado com convicção, foi como uma gota lançada em águas calmas. O impacto está se expandindo. Cada palavra profética liberada sobre suas finanças continua reverberando. Nada é insignificante aos olhos de Deus. Ele valoriza até aquilo que você já esqueceu. Quando o coração está no lugar certo, o tempo deixa de ser um obstáculo e se transforma em aliado. E no instante exato, a resposta vem, grandiosa, veloz, como uma enxurrada que ninguém poderá conter. Se hoje o que você possui ainda parece pouco, celebre, não pelo que tem em mãos, mas pelo que está por vir. A gratidão é uma das formas mais eficazes de regar o solo da fé. Agradeça como quem já recebeu, louve como quem já vive a abundância. Esse é o segredo dos que colhem grandes colheitas. Tratar cada pequeno gesto como sagrado. Quando você é fiel no pouco, o muito se aproxima. Quando você honra o invisível, o visível se manifesta. A terra fértil da fé recompensa com justiça aqueles que sabem esperar com sabedoria. Não é questão de sorte, é uma questão de princípio, e princípios não falham, eles se cumprem. A Escritura é clara: tudo aquilo que o ser humano plantar, também colherá. Não existe meio termo, não há exceção. Se você semeou com fé, vai colher com poder. E quando o tempo da colheita chegar, e ele está mais perto do que você pensa, tudo que parecia estéril vai florescer. Tudo que parecia parado vai transbordar. Você foi chamado para prosperar, foi escolhido para romper. Seu nome já está gravado entre os que colherão na estação certa. E esse tempo já está sendo ativado, porque sua fé encontrou o solo ideal. A semente já germinou, o processo já começou. Não recue agora, continue. Plante mais, declare mais, creia ainda mais. O que está vindo não será apenas resposta. Será uma colheita tão abundante que você não conseguirá carregar sozinho. Será testemunho vivo de que a semente da fé, quando cai em solo fértil, transforma o impossível em realidade. Quando o coração se alinha ao propósito correto, toda a vida muda de direção. A verdadeira prosperidade não responde ao desespero, e sim à harmonia. Existe uma ordem espiritual que, quando respeitada, faz com que o que parecia inalcançável comece a fluir. Não é a força dos braços que abre portas, é o alinhamento da mente, do espírito e das ações com os princípios eternos. Prosperidade genuína não nasce da pressa, ela floresce na constância. Quando você entende isso,
para de batalhar no natural e começa a construir no sobrenatural. A chave não está em correr mais, mas em se conectar com o que Deus já preparou. Cada movimento em direção ao reino ativa respostas invisíveis, porém poderosas. Buscar a justiça divina vai muito além de se comportar bem. Trata-se de viver sob um padrão de verdade, compaixão e integridade que vai além do material. Quando sua vida se encaixa nesse plano maior, o favor se torna constante. As oportunidades deixam de ser forçadas, elas passam a te procurar. A bênção que vem de Deus não traz desgaste, ela traz paz. Ela não é um peso, é um fluxo. E quem aprende a andar nesse fluxo atrai muito mais do que jamais conquistaria com esforço humano. Cada escolha feita com consciência espiritual ativa um eco no invisível. Desde os pensamentos que você alimenta até as palavras que pronuncia, tudo comunica ao universo seu nível de preparo para receber. Não há espaço neutro. Ou você está atraindo ou está bloqueando. E quando a gratidão entra em cena, ela rompe ciclos. Um coração grato não depende do que tem para se alegrar. Ele celebra pela promessa. Esse tipo de atitude cria um campo fértil para a multiplicação abundante. É nesse solo que Deus planta os milagres mais incríveis. Prosperidade não se resume a dinheiro. Ela abrange saúde, paz, relacionamentos, portas certas no tempo certo. Tudo isso flui como resultado de um espírito bem ajustado. Uma mente focada no reino não se submete ao padrão do medo. Uma alma conectada com a justiça divina se recusa a viver aprisionada ao passado. Liberdade financeira começa com liberdade mental. Riqueza externa começa com renovação interior. Não se trata de acumular, trata-se de transbordar. E quem transborda, muda tudo à sua volta. A presença de Deus não apenas te enche, ela te posiciona. Existem lugares que você nunca alcançaria com sua força, mas que a graça te coloca. Isso não é mágica, é favor, mas só alcança quem vive em alinhamento. Quando você anda com propósito, até seus erros se transformam em pontes. Você não depende mais de coincidências. Você entra nos planos eternos. Por isso, tantos tentam e poucos sustentam a prosperidade, porque não é o dinheiro que sustenta o propósito, é o propósito que sustenta o dinheiro. Ao invés de correr desenfreadamente, aprenda a caminhar com leveza. Existe um fluxo específico preparado para quem anda segundo os princípios do céu. Um fluxo onde as portas se abrem sem esforço, onde os encontros certos aparecem com naturalidade, onde o sim carrega paz e o não traz proteção. Essa é a vida que nasce quando você troca ansiedade por confiança, ambição por obediência, controle por entrega. É nesse terreno que a prosperidade se revela em sua forma mais pura. Você não foi criado para sobreviver. Você foi escolhido para impactar. Isso acontece quando sua vida se torna um reflexo do reino. Quando o que você diz está em sintonia com o que você faz. Quando sua rotina expressa os valores que você carrega. Quando a excelência se torna hábito, não para impressionar, mas para honrar aquele que te chamou. Prosperar é viver com propósito. Não é saldo na conta, é sentido na caminhada. É saber por que está aqui e agir todos os dias em direção ao que realmente importa. Nada flui se está desconectado. Tudo que é duradouro nasce da intimidade. E quanto mais próximo você estiver de Deus, mais sabedoria terá para escolher onde investir tempo, energia e recursos. Você deixará de viver reagindo para começar a viver construindo. Sua vida se organiza quando você decide buscar o reino em primeiro lugar. Isso não é apenas espiritualidade, é estratégia. Ninguém conduz seus caminhos melhor do que aquele que te criou. E quando ele ocupa o centro, até os ventos contrários trabalham ao seu favor. Deixe seu coração ser governado por princípios que não mudam. A fé é estável. E quando você vive por ela, sua vida ganha firmeza. Não importa o que digam os relatórios, as notícias ou as estatísticas. Você não está limitado por isso. Você está fundamentado em promessas. E promessas não falham.
Mesmo quando tudo ao redor balança, quem está alinhado permanece de pé. A verdadeira prosperidade é paz no meio da tempestade. É convicção no meio da incerteza. É avanço em tempos de retração. Estar conectado ao reino muda até sua relação com o dinheiro. Ele deixa de ser fim e passa a ser meio. Meio de servir, de expandir, de semear. E quando você é fiel no pouco, o muito chega naturalmente. Quando você é generoso com o que tem, prepara espaço para o que virá. A escassez não governa mais, porque você está plantado em uma fonte inesgotável. E essa fonte não seca, não falha, não se atrasa. Ela entrega sempre, no tempo exato. E o tempo exato, para quem está em alinhamento, é sempre agora. O que você precisa já está a caminho. O que você sonhou já está sendo estruturado. O que você deseja viver já está em movimento. Mas só chega quando você estiver pronto para receber. E quanto mais preparado você estiver, mais acelerado será o processo. Porque prosperar, no final das contas, é retornar à sua essência original. Ser um filho amado, guardado e conduzido por um pai que sabe exatamente o que está fazendo. Tudo o que você precisa para prosperar já foi liberado. Agora basta acessar. O acesso às promessas não se conquista pela força, mas pela fé. Não é uma questão de controle, e sim de entrega. A chave está na obediência. A porta se abre com gratidão, e o caminho se revela quando você escolhe colocar o reino em primeiro lugar. A partir dessa escolha, tudo o mais se encaixa como consequência natural de quem entendeu que prosperidade não é sorte, é sintonia. Não é acaso, é conexão direta com a fonte de tudo. E quando você se liga à fonte correta, sua vida nunca mais segue do mesmo jeito. Nunca mais. Se desejar contribuir com este canal, sinta-se livre para clicar no botão Valeu, aqui embaixo do vídeo, e doar o valor que o seu coração sentir. Pode ser 2, 5 ou 10. Toda contribuição é bem recebida e retorna multiplicada para a sua vida. Vamos seguir. Nem sempre o silêncio representa a ausência. Há períodos em que o céu parece imóvel, onde o invisível está trabalhando e a realidade parece apertada demais. É nesses momentos que muitos desistem, porque confundem provação com rejeição. Mas a verdade é que as maiores colheitas sempre são precedidas de desafios que não exigem apenas força, exigem compreensão. A prova não vem para destruir você, mas para moldá-lo, para formar a estrutura necessária que vai sustentar o que está por vir. Deus não entrega grandes tesouros em mãos despreparadas. Ele primeiro fortalece, depois confia. Os milagres mais extraordinários nascem justamente nos cenários mais improváveis. É sob pressão que a fé amadurece. Quando tudo parece ruir, na verdade, está apenas sendo reorganizado. Às vezes, o que se quebra precisa mesmo ser reconstruído sobre bases mais firmes. Cada fatura vencida, cada porta que não se abriu, cada oração aparentemente ignorada. Nada disso é castigo. Tudo faz parte da preparação. É no vale que você aprende a lutar. É no deserto que os ouvidos se afinam para ouvir. E é na falta que se descobre que a fonte nunca esteve do lado de fora. A fé verdadeira não se revela quando tudo está a seu favor. Ela se manifesta quando nada colabora. E ainda assim, você decide acreditar. Quando a conta chega antes do salário e mesmo assim, você não reclama. Quando o medo tenta dominar e você responde com firmeza. Quando a razão diz para parar, mas você continua, guiado pela obediência. Esse é o tipo de fé que move montanhas e não tem nada a ver com emoção, e sim com certeza. Uma fé que não exige sinais porque já se firmou na promessa. Quem vive nesse nível não é destruído pelo caos, é forjado dentro dele. O plano de Deus para a sua vida é grandioso, por isso o processo também é profundo. Ele sonda o coração antes de entregar a recompensa. Não é para te punir, mas para ter certeza de que, quando o crescimento chegar, você não vai se perder.
Ele prova com o pouco antes de confiar o muito. E isso não se limita ao dinheiro, se aplica também à disciplina, à integridade e à responsabilidade. Se você não administra bem o que já possui, por que pedir por mais? O teste não é punição, é critério, e atravessá-lo é sinal de que algo tremendo está para acontecer. Durante essa fase, é natural sentir cansaço, levantar dúvidas, até pensar que foi esquecido. Mas há um segredo escondido nesse silêncio. O céu nunca se cala por acaso. Quando Deus silencia, Ele está observando suas atitudes, não para condenar, mas para promover. Aqueles que permanecem fiéis na escuridão são os mesmos que estão prontos para brilhar na luz. Os que servem com lealdade mesmo no anonimato estão sendo preparados para liderar com humildade. E os que mantêm a gratidão mesmo sem ver resultados são aqueles que se tornam dignos de bênçãos que não se explicam, apenas se testemunham. Toda colheita passa antes pela poda. Deus remove o que atrasa, elimina o que enfraquece, até que reste apenas o essencial. E esse processo muitas vezes machuca. A fé é testada quando você perde, quando houve um não, quando tudo parece em silêncio. Mas se mesmo assim você escolhe seguir, algo se movimenta. O céu age a seu favor, de um jeito que não se enxerga, mas se sente. As conexões certas começam a se formar, portas se abrem sem alarde, respostas chegam exatamente na hora certa. Nada que você está enfrentando agora será em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nem mesmo os ainda não de Deus serão desperdiçados. Cada desafio superado amplia sua capacidade de multiplicar. Deus não se impressiona com o exterior. Ele responde ao interior. Ele vê aquilo que ninguém vê. O esforço de continuar quando tudo diz para parar. Ele considera o que não aparece nos vídeos, o que não está nos sorrisos publicados, mas se revela nas decisões silenciosas de seguir fiel. E isso tem um peso gigantesco no reino, porque o céu reage à fidelidade escondida. É nesse lugar secreto que a promoção tem início, no íntimo, no invisível, no silêncio. Quando você atravessa a prova da fé e se mantém firme no propósito, o universo inteiro se organiza para honrar sua perseverança. Porque quem se mostra leal em meio à pressão está sendo capacitado para reinar com sabedoria. E a verdadeira prosperidade não está apenas em receber mais, mas em saber o que fazer com o que já se tem. É sobre administrar o presente com inteligência e se comportar como quem já recebeu o amanhã. O teste é o aviso de que a colheita está próxima. Ele é o último empurrão antes da virada, e quanto mais difícil a batalha, maior será o nível da bênção que se aproxima. Alguns testes vão te exigir paciência, outros sacrifícios. E haverá aqueles em que a única exigência será o silêncio. Sim, há provas que exigem sua quietude, que você simplesmente confie, porque sua resposta não está nas mãos humanas, está no tempo de Deus, e o tempo dele nunca falha. Quando ele promete multiplicar, ele não apenas cumpre, ele ultrapassa todas as expectativas. Mas antes da abundância vem a escassez, como filtro, como medidor, para saber se você é conduzido pelas circunstâncias ou pelas promessas. Por trás de toda falta aparente, há um propósito oculto. O tempo da provação não é tempo jogado fora, é tempo de construção. Cada resistência te fortalece, cada queda traz uma lição, cada tentativa frustrada limpa o caminho para uma resposta melhor. Jamais subestime o poder de continuar. Não ignore o valor de permanecer alinhado, mesmo sem reconhecimento. A colheita que Deus reservou para você não depende da estação, ela depende da sua constância. Quem não desiste alcança, quem persiste triunfa, e quem permanece firme testemunha o agir sobrenatural de Deus. Ele não age com pressa, mas com exatidão. E parte dessa perfeição está justamente em te preparar para não desperdiçar o que está para chegar.
Deus não derrama bênçãos para te sobrecarregar. Ele te exalta para que você se torne instrumento de impacto na vida de outros. Cada desafio de fé que você enfrenta hoje será transformado em um testemunho poderoso amanhã. A dor do agora é o terreno onde a abundância será semeada. A escassez que você vê hoje é apenas o pano de fundo que vai realçar a imensidão da colheita futura. O que está vindo é muito maior do que aquilo que ficou para trás. O que está sendo gerado em você é infinitamente mais grandioso do que o que está sendo removido. O período da provação não representa o fim, é apenas a última curva antes da expansão acontecer. Aguente firme, respire profundamente, continue caminhando. Você está mais perto do que imagina. O céu já começou a liberar respostas. Pessoas estão sendo colocadas no caminho certo e os recursos estão sendo direcionados. Cada detalhe está sendo cuidadosamente alinhado enquanto você permanece fiel com coragem. E quando a colheita chegar, porque ela vai chegar, você vai entender que cada lágrima, cada espera, cada silêncio valeu totalmente a pena. Deus nunca desperdiça uma fé que foi testada. Ele transforma fidelidade em abundância. Feche os olhos agora. Respire com intenção e permita-se entrar mentalmente na realidade que você deseja viver. Imagine o toque do sofá novo. Sinta o aroma da casa renovada. Escute as risadas da sua família celebrando conquistas que ainda estão a caminho. Isso não é ilusão, é preparação. Quando você se dá permissão para visualizar com clareza aquilo que deseja alcançar, você abre espaço para que Deus atue com ainda mais liberdade. A mente, quando está conectada à fé, transforma simples imagens em sementes de possibilidades sem limites. Não é sobre fantasiar por fantasiar, é enxergar com firmeza aquilo que ainda não se materializou. Toda conquista grandiosa começa primeiro no invisível. Não existe vitória sem visão. Enquanto muitos desanimam por não ver resultados imediatos, os que persistem estão enxergando com os olhos da fé. O invisível não é ausência, é apenas antecipação. Aquilo que ainda não surgiu aos olhos já existe espiritualmente. Quando você alimenta essa visão dentro de si com fé genuína, algo começa a se movimentar ao redor. As oportunidades se ajustam, as conexões surgem, novas ideias nascem. Nada disso é coincidência. É consequência da sua persistência em olhar além do que é visível. É nesse ponto que a virada acontece. A maioria desiste no meio do caminho porque está apegada ao que vê, ao saldo da conta, às manchetes negativas, às opiniões pessimistas de quem não crê. Mas você foi chamado para caminhar por fé, não por vista. Sua bússola é uma promessa maior. Quando você decide andar em direção àquilo em que acredita, mesmo sem evidências, você ativa o sobrenatural. O céu responde. Sua fé libera aquilo que está pronto para ser derramado. Cada detalhe que você consegue imaginar com nitidez se torna um convite para o destino que você quer construir. É como se sua mente dissesse ao universo: é isso que estou pronto para viver. Mas mais do que o universo, é o próprio Deus quem responde a essa disposição. Ele honra quem confia sem garantias. Ele age com poder na vida de quem continua firme, mesmo sem sinais visíveis. Fé não é ausência de incertezas, é presença de decisão. É optar por enxergar com os olhos da promessa e não com os olhos da dificuldade. E quando você começa a agir como quem já recebeu o que pediu, algo dentro de você se transforma. Sua postura muda, sua energia irradia, suas palavras se alinham com aquilo que deseja. Você se torna um imã vivo de oportunidades. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir com naturalidade, porque você deixou de bater com desespero e passou a usar a chave da convicção verdadeira. E isso não acontece de forma isolada, é um exercício constante.
Assim como músculos se fortalecem com repetição, a sua fé também cresce com o hábito de visualizar com clareza. Quanto mais você pratica isso, mais próximo você se sente da realidade que deseja. Não se trata de forçar, trata-se de permitir. Permitir que sua mente ultrapasse os limites que foram impostos. Permitir que seu coração continue acreditando mesmo quando tudo parece contrário. Permitir que seus pés sigam firmes mesmo quando o chão parece instável. Sua visualização é uma prece silenciosa. É como se você dissesse ao céu: eu creio tanto que já celebro agora. Isso altera tudo. Isso acelera processos. Isso atrai o invisível para o mundo físico. A diferença entre quem realiza e quem não realiza, na maioria das vezes, está nessa capacidade de enxergar com intensidade e constância. Enquanto uns se perdem em distrações e dúvidas, outros estão, em silêncio, construindo os próprios milagres no íntimo do coração. Eles alinham pensamentos, sentimentos e comportamentos com aquilo que desejam viver. Criam uma sincronia entre o que pedem e o que vibram. E isso, inevitavelmente, produz frutos. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Apenas mantenha viva a imagem do que deseja. Sustente essa visão com tanta autenticidade que nada nem ninguém consiga apagar. Mesmo que tudo diga o contrário, sua fé responderá. Para Deus, nada é impossível. E essa resposta ecoa com poder eterno. Ela é capaz de reverter diagnósticos, despertar sonhos esquecidos e transformar escassez em testemunhos de fartura. Isso não é mágica, é um princípio divino. Aquilo que você cultiva com fé dentro de si, mais cedo ou mais tarde, se torna realidade do lado de fora. É por isso que visualizar é tão poderoso. Vai além de sonhar. É antecipar no espírito aquilo que será vivido no natural. E quanto mais verdadeira essa imagem for dentro de você, mais concreta ela se tornará fora. Permita-se sentir como se já estivesse vivendo aquilo que deseja. Toque mentalmente cada conquista. Sinta o alívio de tudo se encaixando. A paz de saber que Deus está no comando. E a alegria profunda de ver os frutos do que você acreditou por tanto tempo florescerem diante dos seus olhos. Esse sentimento é magnético. Ele atrai circunstâncias, pessoas e provisões. Ele muda o ambiente ao seu redor. É a fé que convida o milagre a se manifestar. E quando ele chega, encontra um coração disponível, uma mente preparada e uma confiança que já celebrava mesmo antes da hora marcada. Essa é a chave que muitos ignoram. Esperam que as circunstâncias mudem para então acreditar, quando na verdade é a fé que transforma as circunstâncias. A visão espiritual não é um detalhe, é o alicerce. E agora que você compreende isso, não existem mais desculpas. Aquilo que você enxerga com os olhos do Espírito será, inevitavelmente, o que experimentará com os olhos do corpo. Por isso, enxergue grande, sonhe longe, veja com fé, pois enquanto você contempla, Deus age. E quando Ele age, tudo ao redor se transforma. Há quem passe a vida tentando acumular, guardar, amontoar, por medo de perder o que tem. Mas essa postura constrói um reservatório seco. A verdadeira abundância não se estagna, ela flui. Quanto mais se tenta reter por insegurança, mais se bloqueia a chegada de novas bênçãos. A prosperidade nunca teve como finalidade te transformar em acumulador de posses, mas sim em multiplicador de milagres. É como se o céu procurasse por corações confiáveis, pessoas que saibam administrar com sabedoria e sensibilidade os recursos recebidos. Deus não derrama a abundância onde falta intenção. Ele escolhe depositar onde há entrega genuína. Um coração disposto a partilhar se torna irresistível para o movimento divino. Quando alguém compreende que seu crescimento financeiro é mais do que uma realização pessoal,
é uma ponte para mudar vidas. Então, essa pessoa se alinha ao verdadeiro significado de prosperar. Dinheiro por si só é apenas papel. O valor que ele carrega depende das mãos que o seguram. Em mãos egoístas, se torna peso. Em mãos generosas, vira ferramenta de cura, de avanço, de transformação. Talvez a pergunta mais poderosa que você possa fazer não seja quanto posso ter, mas sim a quem posso servir com isso. Os verdadeiros prósperos não são os que só acumulam, mas os que doam, compartilham, fazem florescer. A real abundância é medida pelo impacto. Um coração que se alegra em ver o outro crescer por conta de sua generosidade jamais ficará vazio, porque o céu retribui, o céu sustenta, o céu renova sem medida. Mas para isso é necessário aprender a soltar. Soltar o medo da falta, soltar a mentalidade de escassez, soltar o controle e confiar que toda semente plantada com fé será colhida com favor. Cada gesto de generosidade é uma semente viva e a colheita virá. Às vezes silenciosa, outras vezes barulhenta, mas sempre certeira. Quando você oferece sem buscar aplausos, quando estende a mão sem esperar retorno imediato, está construindo uma riqueza que não pode ser apagada pelo tempo. Está deixando um legado, e isso vai muito além de qualquer extrato bancário. É ser lembrado como alguém que fez diferença. Alguém que, mesmo com pouco, compartilhou o que tinha. Que, mesmo crescendo, jamais se esqueceu das origens nem de quem precisou no caminho. Quem carrega propósito no coração nunca verá faltar provisão nas mãos. Onde há missão, sempre haverá sustento. E quando você transforma seu sucesso em uma escada para levantar outras pessoas, você entra em sintonia com algo muito maior do que você mesmo. A bênção, então, flui em cadeia. Um simples gesto seu pode alimentar famílias, resgatar alguém da miséria ou ser a resposta à oração de quem já havia perdido a esperança. É por isso que Deus confia riquezas a quem entende o peso da responsabilidade que vem com elas. O dinheiro precisa de rumo, caso contrário, se dispersa. Ele não pode dominar sua existência, mas também não deve ser negligenciado. É uma ferramenta, não um fim. E como toda ferramenta, precisa ser usada com discernimento. Onde você está colocando os recursos que recebe? Está investindo em solo fértil ou enterrando por medo? Aquilo que você sustenta com seu dinheiro revela muito sobre quem você é. Quem vive apenas para si mesmo vive de forma limitada. Mas quem compartilha, abençoa e transforma, cresce mais do que poderia prever. A matemática do céu não opera sob lógica humana. Ela sempre resulta em transbordo. Ser generoso nunca é exagero. É propósito, é testemunho, é paz que não aperta no travesseiro, é liberdade que não prende, é prosperidade que não sequestra a alma. Quando você entende que é canal e não depósito, o dinheiro perde o poder de te controlar. Ele passa a te obedecer, ele flui com direção, ele te serve e não o contrário. E nessa nova relação, você se liberta da pressa, da comparação, da ansiedade. Passa a caminhar com confiança, certo de que tudo o que você precisar chegará. E mais do que isso, você saberá como usar, como compartilhar, como construir pontes e não muros. Porque a verdadeira riqueza é aquela que toca vidas, reacende esperanças, levanta os caídos, sustenta sonhos e quebra correntes, não só financeiras, mas também emocionais, mentais e espirituais. Você se torna uma resposta viva, um farol no meio da escuridão, um ponto de luz num mundo mergulhado em egoísmo e escassez. Pessoas assim brilham diferente, não porque brilham sozinhas, mas porque iluminam o caminho dos outros. E quanto mais você ilumina, mais o céu te transforma em um guia. Para quem vive com o coração rendido e generoso, não existe escassez. Deus busca exatamente esses corações, dispostos,
confiáveis, cheios de compaixão. Porque ele sabe que cada recurso entregue a essas mãos será usado com intenção. E quando você se posiciona dessa forma, o céu começa a agir. Começa a liberar o que estava travado, a abrir novas portas, a ativar ideias e conexões. Tudo se alinha, porque nesse momento sua oração não é mais apenas por você, é por todos que serão tocados através de você. Então o ciclo se cumpre. Você doa e mais te é concedido. Você estende a mão e portas se escancaram. Você abençoa e se torna inesquecível. Porque aquilo que você espalha volta multiplicado. Não no mesmo formato, nem no mesmo instante, mas sempre na hora certa. O céu nunca esquece da semente que foi plantada com amor. O céu honra quem entrega com verdade. E quando essa consciência se torna parte de quem você é, a prosperidade não apenas visita, ela passa a habitar em você. Esse é o propósito maior, não ser apenas alguém que recebe bênçãos, mas um condutor constante delas. Porque a riqueza mais valiosa não é a que te cerca, é a que passa por você e encontra em você um caminho livre. Você é um canal puro, livre e pronto para receber. E se está ouvindo esta mensagem agora, acredite, isso não é coincidência. Talvez esta seja exatamente a peça que faltava. Talvez agora seja o instante decisivo, o momento de virar a chave, de ressignificar a maneira como você se relaciona com o que possui e com aquilo que deseja conquistar. Quando o dinheiro encontra um propósito verdadeiro, ele deixa de ser apenas um recurso e passa a ser uma missão. Tudo ganha nova dinâmica quando o tempo da colheita se aproxima. Aquilo que parecia mudo começa a emitir som. O que era invisível começa a tomar forma. Os sinais surgem de todos os lados e dentro do peito você sente: algo grandioso está prestes a acontecer. E não é algo pequeno. Cada noite em claro, cada decisão difícil, cada renúncia dolorosa, tudo isso foi preparo. O solo da sua vida estava sendo revolvido, ajeitado, para que a semente encontrasse espaço. Agora, o que estava oculto começa a romper a terra. O broto aparece, está florescendo, está nascendo. Você enfrentou fases em que nada parecia fazer sentido. Foi desacreditado, ouviu palavras duras, tentaram te parar, te empurrar para trás. Mas mesmo assim, você não desistiu. Mesmo quando a vontade de largar tudo batia forte, algo dentro de você insistia em continuar. Essa força não vinha apenas de você, era Deus te moldando em silêncio sem que ninguém percebesse. Era Ele aprofundando suas raízes para que sua estrutura fosse inabalável. Chegou o tempo. Agora não é mais sobre sobreviver, é sobre viver o que foi prometido. Cada decisão tomada em fé se tornou um código espiritual que destrava o que estava bloqueado. O tempo de espera não foi desperdício, foi construção. Você não está mais no mesmo ponto de antes. O tempo passou e você amadureceu dentro dele. Sua visão se ampliou, sua mente se expandiu, seu coração aprendeu a confiar. Não há colheita sem plantio. Mas também não há como impedir os frutos de quem semeou com verdade. E você semeou com lágrimas, com entrega, com fé. Agora é o momento de levantar os olhos e enxergar os campos prontos. A oportunidade que parecia distante está agora a poucos passos de você. As portas começaram a se movimentar. E elas não se abrirão por acaso, elas são respostas a uma fé que resistiu ao tempo. Muitas vezes, o que falta não é a bênção, é o posicionamento. Agora que o céu está propício, seu coração e sua mente precisam estar em harmonia. A bênção está liberada, mas a sua disposição precisa estar em sintonia. Assuma esse novo tempo sem medo. Você não é pequeno demais para os grandes planos que te aguardam. Foi o próprio Deus quem te desenhou para isso. Foi Ele quem te fortaleceu no anonimato, quando ninguém enxergava o seu processo. Agora, Ele vai te mostrar até onde você pode chegar.
E quando ele age, não é apenas para mudar sua história, é para impactar todos que cruzarem o seu caminho. A colheita que se aproxima não será discreta, será um testemunho vivo. Quando você olhar para trás, tudo fará sentido. Até os períodos de escassez terão servido como ensaio para essa virada. Cada não, cada porta fechada, cada atraso. Tudo isso serviu para alinhar o relógio divino. E agora, o tempo se cumpriu. O que parecia inalcançável se torna realidade. O que era apenas desejo se converte em destino. Mas você precisa seguir. Não pare agora. Continue orando como quem já recebeu. Continue declarando como quem já está vivendo. Continue caminhando como quem já venceu. A colheita exige ação. E a prosperidade está logo ali, à sua espera. Não se surpreenda quando receber aquela ligação que parecia improvável. Não duvide quando o contrato for aceito, quando o cliente disser sim, quando aquela ideia finalmente gerar frutos. Isso não será sorte, será a manifestação de uma promessa. O céu não erra, ele sabe exatamente o tempo certo. E quando esse tempo chega, ele chega com força. Nada vai falhar. Nada vai travar, nada poderá te impedir. A única coisa que pode bloquear a colheita é você esquecer o caminho que te trouxe até aqui. Por isso, mantenha seu coração grato, seus pés firmes e seus olhos voltados para o propósito. A abundância que está se aproximando tem endereço definido, o seu. Seus dons finalmente serão reconhecidos. O que antes você fazia em silêncio agora será notado. Não porque você gritou, mas porque o tempo está gritando por você. Os frutos estão visíveis. Aqueles que duvidaram verão. Mas seu foco não é provar nada para ninguém, é honrar o que Deus colocou em suas mãos. Use essa colheita com intenção. Expanda, multiplique, transforme. E lembre-se, este é apenas o começo de uma nova fase. A abundância que vem do alto não se esgota, ela se renova. Você colhe hoje, mas já está plantando o que virá amanhã. Esse é um ciclo infinito para quem caminha com fé e entrega total. Este é o momento em que você para de correr atrás e começa a atrair. As conexões certas te acham. As pessoas certas se aproximam. Os recursos certos fluem até você, porque agora você está vibrando na frequência da colheita. E quem colhe com consciência se transforma em fonte. Sua vida se tornará inspiração não apenas pelo que você conquistou, mas pela maneira como você chegou até aqui. E isso é influência verdadeira. Isso é legado. A bênção está vindo com força total, porque você está preparado. E quando o céu encontra esse preparo, ele não economiza, ele derrama com generosidade. Se você chegou até aqui, saiba, você é extraordinário. Escreva nos comentários, eu fiquei até o fim, para que eu saiba que você não é como a maioria. Você vai prosperar, e vai prosperar muito. Para confirmar, deixarei um coraçãozinho no seu comentário. Agora clique em um dos vídeos aqui na tela e descubra como construir riqueza a partir do zero.